Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo de número 18. Vamos meditar na palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo de número 18. Essa manhã eu levantei um pouco mais tarde. Eu acredito que eram as 10 horas da manhã, né? A hora que eu despertei, cansado. 2 noites, né? 2 dias e 2 noites bem corridas. A anterior, preparando o jantar, as coisas, né? O salão, enfim. Nós fomos dormir 3 da manhã e teve irmãos que foram dormir mais tarde ainda. Aí, ontem, né? Que era o dia mesmo do evento também, fomos dormir tarde. Então, hoje de manhã eu fiz questão de não botar o celular despertar, né? E me acordar a hora que Deus assim permitisse. A esposa acordou primeiro, depois ela fez o chimarrão e ela começou então a nos chamar, tanto eu como Samuel, para levantar, né? E seguimos o nosso dia. Levantei, tomei um chimarrão e aí fiquei no aguardo da refeição do meio-dia. Diga aleluia. Queridos, e eu fui remir o tempo. Diga remir o tempo. Eu olhei no relógio, eram 11h40. E eu olhei assim a previsão do almoço, ia sair lá pelas 12h15. Minha esposa sabe que eu gosto de almoçar meio-dia. Parece aquelas manias de pessoas de mais idade, né? Então, eu acho que eu já estou entrando nesse ciclo. Querido, não é velho, amém? São pessoas maduras, diga maduras. Diga experientes. Aleluia. Aham. Então ela sabe que eu gosto sempre de almoçar meio-dia e ela como uma cooperadora, uma companheira de anos, ela já entende isso, sabe dessa realidade. Então 12h15, por mais que fosse domingo, ela podia alongar o momento da refeição e levar lá para 13h30, mas não, 12h15 ela estava nos chamando para almoçar. Mas eu fui meditar na palavra. Entrei no quarto dos fundos, aonde entra sol, e ali então peguei o meu tabletzinho, coloquei na Bíblia, coloquei lá em 1 João, li 1 João, li 2 João, li 3 João, li um pouco do Apocalipse, fazendo uma meditação da manhã, esperando Deus falar comigo. Diga assim, esperando Deus falar comigo. E saí do quarto, então, quando ela disse, o almoço está pronto, vem almoçar. E no que eu saio do quarto para a cozinha, o Senhor traz à minha memória um versículo que eu nem estava lendo ali. Não era a minha meditação da manhã, mas no que eu saio do quarto, o Senhor, Ele diz, justamente esse versículo que agora nós vamos ler. Abriu aí? Romanos 12:18 diz assim, faça todo o possível para viver em paz com todos. E eu disse, uau! E não lembrava em qual livro estava, mas eu sabia que estava na Bíblia, então fui procurar onde estava, e ali então comecei a meditar ainda mais profundo depois do meio-dia, que é o momento que eu gosto de preparar a mensagem do domingo. Eu almoço e tenho esse hábito, né? Minha esposa sabe, eu almoço e vou para o meu quarto, fecho a porta e ali fico então preparando a palavra para a igreja. Então saí do almoço e fui preparar a mensagem. E aqui estamos então para ouvir aquilo que Deus Ele quer falar. Toque no irmão do seu lado e diga assim, preste atenção, porque Deus vai falar contigo. Rafinha, abaixa um pouquinho só o meu microfone, só para, se eu tiver que soltar mais a voz com potência, não... Diga aleluia. Lá na praça, lá eu preguei forte, né, irmãos? Sim ou não? Uau! Vamos lá.
Então, Romanos 12:12 vai dizer: façam todo o possível para viver em paz com todos. Fecha os olhos um pouquinho e vamos fazer uma breve oração. Pai, aqui está a igreja, aqui está a minha vida e aqui está a tua palavra. Senhor, tu me destes esse versículo após a saída do meu quarto. E aqui estamos, Senhor, para meditar, mergulhar na revelação do teu Espírito, porque nós queremos essa paz, nós queremos viver em paz, nós queremos ter uma vida melhor, uma vida abundante todos os dias da nossa vida. Pai, aqui queremos aprender mais um pouquinho. Está reunido os teus filhos dessa noite. Outros não puderam estar por compromissos, mas nós estamos aqui e há pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Que possamos sentir o toque do teu Espírito. Pai, possamos mergulhar na nuvem da tua glória essa noite. Sairmos daqui transformados, edificados, melhores do que entramos. Pai, eu tomo posse do poder e autoridade que o Senhor me concede como filho e como ministro do teu evangelho. Paralisamos tudo aquilo que não procede de ti e o que teu rio de vida ele possa correr nesse lugar livremente. Em nome de Jesus, amém. Se existe algo que todo ser humano ele está à procura ou ele deseja na sua vida, é algo chamado paz. Todos nós queremos paz. Queremos essa paz, deitar a cabeça no travesseiro, sabe, poder ter uma boa refeição, ter uma vida em paz. O mundo procura isso, nós procuramos isso, nós queremos essa realidade. Nós almejamos essa realidade de termos paz. Então a ausência de paz, ela vai gerar distúrbios em nós. Vai gerar distúrbios no ser humano. Tanto distúrbios emocionais como físicos. Você já viu que uma pessoa que ela não tem paz, que ela anda aflita, ela anda preocupada, começa a cair cabelo? Quem já viu isso? Tá certo que alguns já estão perdendo mais, né? Mas isso não é daí, a paz é algo natural, né? Mas quando nós estamos aflitos, nervosos, queda de cabelo, a imunidade começa a baixar, enfermidades começam a nos afligir, perda de sono, perda de apetite, enfim, queridos, nós poderíamos citar aqui um monte de distúrbios, tanto emocionais como físicos, que nós temos quando não estamos em paz. Então Deus, Ele quer que você viva em paz. Quantos querem viver em paz? Paulo, no capítulo 12 de Romanos, depois de trazer um monte de informações para a igreja, porque ele estava escrevendo para a igreja, no capítulo 12 ele começa a tratar, elencar conselhos práticos para o dia a dia das pessoas, conselhos práticos que fariam a vida deles, o cotidiano, a família, andar melhor. Querido, um conselho, quando colocado em prática, ele vai trazer um resultado. Então Paulo estava elencando, se você ler o capítulo 12, principalmente do meio ao fim, você vai ver que Paulo estava dando muitos conselhos práticos, que se eles seguissem, traria uma melhor condição de vida para eles, traria uma melhor condição dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos. Se eles aplicassem o conselho de Paulo, eles iriam viver de uma forma pacífica e saudável na terra. Amém? Então, paz é algo essencial e extremamente importante. E nessa noite nós vamos aprender algumas atitudes que nos ajudarão a manter um ambiente de paz. Amém? Quantos querem aprender? Algumas atitudes que nos ajudarão a manter um ambiente de paz. Já começou a sentir a paz aí ou não? Aleluia. Primeira atitude. Se você tem papel e caneta, escreva aí. Que isso aqui é aprendizado puro. Quem gosta de aprender? Anote no celular, anote na Bíblia, não tenha medo de riscar na Bíblia. Se você não quer anotar, não tem problema.
mas eu tenho que estimular como seu pastor a você anotar. Porque a nossa mente, ela esquece das coisas rapidinho. Se eu perguntar para você daqui 2 semanas o que eu preguei hoje, você vai ficar assim, mas o que ele pregou mesmo? Ele fala tanto, meu Deus, e vai ficar lá. Mas se você tiver anotação, você vai lá e diz, lembrei, refresquei a memória. Aleluia. Às vezes a gente tem hábito, né? Com todo respeito. A gente tem hábito de anotar uma receita de bolo, de anotar uma receita de uma comida gostosa. Sim ou não? Até que a gente aprenda, né, de cabeça, a gente anota e vai lá e procura de novo a receita. Eu aprendi a fazer bolo de cenoura. Ainda adolescente, na casa da minha mãe sempre nos estimulou, nos ensinou a cozinhar. Aprendi a fazer pão, aprendi a fazer muitas coisas. Cuca alemã, aquela que você sova ela. Quem já fez? Quem já viu como é que é? Quem já viu? Nunca viram? Meu Deus. Cuca alemã. Irmãos do céu, bota a massa, os ingredientes dentro de uma bacia grande e depois para sovar a massa é assim, ó. É sério, é no tapa. É no pau. Aleluia. Aí a mãe, ela, cheia de filhos pequenos, homens, ela dava para nós. Ela fazia os ingredientes e agora, se virem sovar. E nós começava lá. Pá, pá, pá. Dali um pouco já estava com o braço doendo de sovar. Amém? Mas se a gente não escreve essas receitas, a gente esquece. E assim também é com a palavra de Deus, irmão. Então, às vezes a gente anota uma receita porque é algo gostoso e nos faz bem, mas deixamos de anotar algo que é muito mais excelente do que uma mera receita de bolo. Aleluia! Comece a anotar. Procure ter esse hábito. Primeira coisa, pense antes de falar. Diga comigo, pense antes de falar. Diga, ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Queridos, essa é uma dificuldade que muitos de nós enfrentamos. Talvez você já enfrentou mais na vida, talvez hoje você já está mais maduro, já está mais ciente dessa responsabilidade que você tem com as palavras. Mas quando a gente é mais imaturo, mais jovem, a gente muitas vezes age na emoção, age no impulso, no calor do momento e às vezes fala muitas vezes sem pensar. Então, pessoas que falam sem pensar, elas vão enfrentar consequências. As nossas palavras, elas vão gerar algo, seja algo bom, seja algo ruim. A nossa palavra é como se fosse uma semente. Então, antes de nós falarmos, nós precisamos refletir. Precisamos pensar no que nós vamos falar. Precisamos nos policiar. Não deixar que a palavra simplesmente saia da nossa boca sem nós pensar nas consequências que podem trazer. Quantas vezes eu falei sem pensar? Quantas vezes você falou sem pensar? E depois que a poeira baixou, que as horas passaram, você sozinho, refletindo, você pensou, eu poderia ter falado diferente. Errei. E agora? Agora é tarde. Vai ter uma consequência. Talvez se amenize, mas as palavras que você falou não tem como você trazer de volta e colocar na sua boca. Já era, já foram lançadas, já foram semeadas. Provérbios 21, 23 diz assim: quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Diga uau. Bíblia, ensino, amém? Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Ou seja, consegue manter um ambiente de paz. Diga paz. Quer ver outro Provérbios? Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder.
Tem justos aqui essa noite? O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Quem nós somos? Ímpios ou justos? Então nós precisamos pensar antes de responder, antes de dar a resposta. Ninguém de nós aqui tem sangue de barata, com todo respeito. Nós somos seres humanos. Nós temos carne, osso, sentimento, coração. E não vai me dizer que você de vez em quando não se ira. Ou é só eu que de vez em quando me iro? Ai, 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 oi, oi, oi. Irmãos, todos nós temos a mesma natureza. Então, se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, a natureza terrena, humana, diabólica, ela salta para fora. O velho homem está doidinho para sair e atuar de volta. Aquela natureza que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, ela quer sair. Ela quer mostrar as caras. E se nós dá vazão, meu irmão do céu, ela sai, ela aparece, ela retorna. Por isso, todos os dias nós temos que fazer o quê? Colocar essa natureza terrena aos pés da cruz. Diga aos pés da cruz. Cruz é símbolo de morte, de crucificação. Se a nossa carne, o nosso velho eu permanecer na cruz, vai permanecer crucificado. Agora, se a gente se afastar da cruz de Cristo, querido, talvez aquela natureza antiga ela tende a se manifestar. E aí a gente pode trazer consequências para nós, para a nossa família e para pessoas que estão perto de nós. E depois refletimos e choramos, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Diga comigo, pense antes de falar. Essa é a primeira atitude, para manter o ambiente de paz. Segunda atitude, respeite a todos. Pode falar bem alto, respeite a todos. Durante a nossa jornada aqui na terra, nós vamos conviver com muitas pessoas. Umas mais tempo, outras menos tempo. Quais são as pessoas que nós mais vamos conviver? Uau! Família. Família. São as pessoas que mais tempo nós vamos conviver. Pai, mãe, marido, esposa, filhos. Pessoas que fazem parte da nossa história e não tem como mudar. Não tem. Sempre serão a nossa família, ponto final. Outras vão ser um convívio passageiro. O taxista, o frentista, a pessoa que está no mercado, que nós costumamos ir, e vamos naquela caixa porque gostamos do atendimento daquela pessoa. Vamos na loja e temos aquele atendente que nos atende bem. Vamos na QI Veículos, amém? Comprar um veículo, aleluia. Tem pessoas que elas vão fazer menos parte da nossa vida, mas também vão cruzar. Mas eu te pergunto, todas elas não merecem nosso respeito? Todas elas merecem nosso respeito. Então, todas elas merecem ser tratadas com respeito, independente se concordamos ou não com as suas ideologias e escolhas. Querido, hoje em dia o mundo, ele está, se ampliando na questão de ideologias, escolhas. Há muitas ideologias, mas eu te pergunto, essa pessoa, porque ela tem uma opção diferente da sua, uma escolha diferente da sua, ela não merece respeito? Porque você tem uma opção, você tem uma mentalidade, ela não merece ser respeitada? Merece, irmão. Por mais que você entenda algo, você tenha uma verdade, você tenha um posicionamento, se nós sabermos conviver e respeitar as pessoas, nós vamos conseguir manter um ambiente de paz. De paz. Um dia eu fiquei estarrecido quando estava ainda na autoescola dando aula. Eu fiquei 2 anos em Santa Maria, na Via Centro, dando aula. E dentro do carro, dando aula para as pessoas, você
conhece muitas pessoas. Fiz muitas amizades, ganhei muitos presentes de alunos que gostaram da forma como eu tratei eles e passaram na prova e ficaram felizes porque conseguiram a CNH e aí vieram honrar o professor. Amém? Você pode honrar também o seu pastor. Aleluia. Aproveitando que hoje é o dia do pastor, né? Aleluia. Eu estou metido, irmãos. E eu conheci um rapaz dentro da autoescola que veio ser meu aluno. Ele iniciou o processo de aprendizado com outro professor. Aí eu olho lá na minha grade de aula o nome de um jovem que já tinha 5 aulas com outro professor. E eu disse, por que será que ele mudou de professor? Não perguntei para ele. Mas nos próximos dias de aula eu fiquei sabendo por que ele mudou de professor. Eu sempre levava dentro do meu carro o meu pendrive. E o que eu costumo escutar no meu pendrive? Louvores. É a minha escolha. Eu sou cristão, professo minha fé em Cristo. Então eu gosto de escutar louvores que me edificam, que me aproximam de Deus. Amém? Aí eu deixava bem baixinho, para que não atrapalhar a aula, não atrapalhar o aluno, bem baixinho. Quando terminava a aula, eu levantava um pouco mais. E esse aluno entrou no carro e nós estávamos ali, eu dando a aula para ele, e ele percebeu que estava tocando um louvor, Humberto. Quando nós paramos para fazer a baliza, treinar a baliza, e deu tempo dele conversar mais comigo, porque já tinha um carro na minha frente esperando para fazer, ele olhou para mim e disse, Germano, tu é crente? Assustado, irmão. E eu disse, sou, bem feliz, né? Sou crente. Ele disse assim, mas você não vai fazer que nem o outro professor, que nem um amigo meu que eu tinha de escola, que quando ele descobriu que eu era crente, porque aquele rapaz, esse aluno que eu tinha, ele teve uma experiência ruim com um cristão, colega de escola. Esse menino que eu estava dando aula, ele pertencia a uma outra religião. Amém? Então, quando o colega dele soube que ele era de outra religião, e esse colega ele era crente, ele chamou o menino de endemoniado. E não queria mais saber dele próximo a ele. Aí eu te pergunto, ele respeitou? Não, querido. Ele correu e deu um mau testemunho. Aí quando ele ficou sabendo, o Germano é crente, qual foi a memória dele? A experiência ruim que ele teve com o colega. Ele disse, Germano, você não vai me chamar de endemoniado, né? Ele disse, pô, cara, que isso, cara? Não. Porque eu sou de tal religião, isso não tem problema. Eu te respeito. E todos os dias ele vinha e ele tentava me puxar para a religião dele. Isso é assim. E eu, devagarinho, dava testemunho e tentava trazer ele para o cristianismo. Mas nós dois nos respeitando. Amém? Nós dois dialogando com respeito. Querido, ele finalizou as aulas comigo, ele passou na carteira e me deu um presente. Porque ele viu na minha vida uma atitude diferente. Amém? Respeito. Então, amados, para que a gente mantenha um ambiente de paz, seja na família, seja com os amigos, seja na igreja, não importa o lugar onde você está, você precisa respeitar os outros. Amém? Diga respeito. Vamos à terceira atitude. Eu tenho 20 aqui. Aleluia. Em 2 atitudes ele demorou 20 minutos. Aí teve uns matemáticos que já começaram a fazer conta, né? Já olharam para o relógio. Não. Eu vou ser mais rápido. Terceiro princípio, terceira atitude. Exercitar o perdão. Diga exercitar o perdão. Não existe nada mais restaurador
e mantenedor da paz do que o perdão. Não existe, irmão. Não existe. Nós precisamos exercitar o perdão. Diga perdão. A Bíblia nos ensina que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Exercitar o perdão. Não pague o mal com o mal. Faça o bem. A Bíblia diz que nós temos que até orar por aqueles que nos perseguem. Amém? Isso é Bíblia, ensino. E quando eu perdoo, porque não existe, querido, pessoas perfeitas. Amém? Não existe pessoas perfeitas, o que existe são pessoas imperfeitas que estão tentando conviver em paz. Uma família, ela não é formada de pessoas perfeitas. Uma família, ela é formada de pessoas imperfeitas, mas que estão tentando conviver em paz e manter a família estruturada. Aleluia! Não existe. Então não se esqueça, não existe pessoas perfeitas. E consequentemente não existe famílias perfeitas. Amém? Libere perdão. Se a pessoa te magoou, te ofendeu, procure rapidamente se acertar com ela, liberar perdão, porque isso vai restaurar a paz. Amém? Coisa ruim é a gente entrar dentro de casa e estar de mal com alguém da família. Aí você não quer nem conversar, você não quer nem se esbarrar naquela pessoa. Se a pessoa entra por uma porta, a tua vontade de sair pela outra, é ou não é verdade? Chegou fulano. E aí já se encerra num quarto. Que tipo de paz vai ter dentro de casa? Que tipo de harmonia? Então, querido, não resista à instrução de Deus. Sabe, deu problema, deu discussão, deu BO. Não dá BO na tua casa de vez em quando? Dá ou não dá? Claro que dá, irmão. Claro que dá. Ih, umas dá mais, umas dá menos. É verdade, irmão. Não tapa o sol com a peneira. Amém? Nós não somos robôs, somos seres humanos. Então não vem me dizer que não dá BO na tua casa de vez em quando, porque dá. Se tu me falar que não dá, me leva lá para ficar 1 mês contigo na tua casa. Ai, 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 glória a Deus. Aí nós vamos ver. Eu acredito que 5 dias já dá para tirar a conclusão e voltar para casa. E fazer ali, né? O documento e... Não, dá BO sim. Dá BO, irmão, dá BO. Mas se a gente se perdoar, se a gente se respeitar, esses BOs, eles começam a diminuir. E a nossa qualidade de vida dentro de casa é outra. Amém? Por que você acha que eu estou assim? É a paz que excede todo entendimento. Aleluia. É sério, irmãos. É sério. Minha família dá BO, dá, irmãos. Mas pergunta para minha esposa, esses dias perguntaram para ela, vocês não brigam? O que ela falou? O que você respondeu? Já briguei muito. Hoje ela não briga mais. Ela aprendeu, aleluia. Esposa sábia, edifica casa, mantenha a paz. Amém? Querido, é maravilhoso. Pergunta para o meu filho. Não estou aqui falando isso para a vanglória. Pergunta para o meu filho se algum dia ele viu eu e a mãe dele brigar. Tem 10 anos o meu filho. Pergunta. Se às vezes nós começamos a nos alterar um pouquinho a voz com o outro, ele sai correndo do quarto. Se ele está em casa, ele sai correndo. Já estão brigando aí? Aí nós olhamos para ele e falamos, olha filho, você nunca viu uma briga do pai e da mãe. Graças a Deus. Se fosse no passado, meu irmão, ele ia ver o que era briga. Mas nem vamos entrar nesses detalhes, né, amor? Tivemos ontem, não, o jantar dos casais, né? Já está tudo alinhado. É sério, irmãos. Não fure o balão, não fure o balão.
Isso aí. Quem estava aqui sabe, né? Da brincadeira. Não fure o balão. Isso aí. Quarta atitude para a gente não se demorar aqui. Siga as regras. Já tem uns que estão apertando mais a mão do companheiro. Diga, siga as regras. Um bom convívio entre pessoas ocorre quando as regras são cumpridas. Amém? Quando nós saímos de casa e entramos numa rua pública, existem regras para cumprir. Seja você o pedestre, seja você está andando num carro motorizado, existem regras para se conduzir em uma via pública. É apenas um exemplo para você entender algo espiritual. Se você cruza pela sinaleira fechada, o que acontece? Um monte de coisas pode acontecer. Uma delas é a multa. Outra delas é um acidente. Então, regras são criadas, querido, para melhorar as coisas. Amém? Para trazer uma organização. Então, não quebre as regras. Siga as regras. Eu acredito que dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja também existam regras. Não é verdade? Em todos os lugares onde você vai, existem regras. Há empresários aqui, que dentro das empresas deles, eles fazem reuniões com os seus empregados e ali eles estabelecem regras. Há pessoas que trabalham aqui de empregados e dentro das empresas, os patrões reúnem os seus empregados e passam regras. Querido, eu já fui patrão e eu já fui empregado. Já fui também autônomo, ou seja, em todo lugar que a gente trabalha, que a gente está, existem regras a serem cumpridas. Aí eu te faço uma pergunta, dentro da nossa casa, não existem regras que também nós colocamos, como pai, como mãe? Não existem regras? Existe. E se nós seguirmos essas regras, que eu acredito que não são algo impossível de ser seguido, aquilo que o marido e a esposa determinam, aquilo que a gente coloca como meta, como regra dentro de casa, se todos seguirem as regras, o ambiente familiar não vai ser outro? Não vai ser um ambiente de paz? Quando a esposa diz para o marido, não joga mais as cuecas aí nos pés da cama, amor. As meias, bota lá no cesto de roupa suja. Estenda a toalha, não deixe aí tirada em cima. Não são regrinhas? Pode dar risada. Mas são regras que existem dentro de casa. Quando a gente cumpre isso, não transforma o ambiente familiar com paz? Porque às vezes a pessoa ou o outro levantou com os pés destapados, irmão. Sim ou não? Ai, oi, oi, oi. Glória a Deus. E no inverno é pior ainda. Aí já vê a regrinha sendo quebrada e já vira um leão, uma leoa. Então cumpra as regras. Vai manter a paz dentro da sua casa. Amém? Vamos para o próximo item aqui. Não descarregue os seus problemas sobre as pessoas. Diga comigo. Não descarregue seus problemas sobre as pessoas. Irmãos, existem dias que acontecem coisas que nos tiram a paz. Sim ou não? Existem dias que você passa o dia bem, não acontece nada. Mas tem dias que acontece algo que te tira a paz. Te deixa preocupado, seja no ambiente de trabalho, na escola, no teu cotidiano. Aleluia! Ó, isso aí já me tirou a paz, ó. Viu? É profético, irmão. Brincadeira, Ananias, não precisa ficar vermelho, viu? Aleluia. Mas no fundo, eu falei a verdade, irmão. Ai, glória a Deus. De novo, Ananias. No final do culto eu te dou um abraço, viu? A terceira vez nós... Querido, isso com certeza vai trazer um peso, uma preocupação sobre a sua vida. Quando algo sai errado,
Quando algo acontece, tira a sua paz, te traz um peso, te traz uma aflição, te coloca um nervosismo. E muitas vezes a tendência humana é as pessoas chegarem em casa e fazer o quê? Descarregar a caçambinha em cima do outro. Nem vem. Não quero conversa com você hoje. Estou estressado. Meu dia hoje foi ruim. Meu patrão me xingou. O negócio não deu certo. Nem vem para o meu lado hoje. Já aconteceu isso na sua casa? Ai, 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 glória a Deus. Não descarregue os seus problemas no outro. Sabe aonde você tem que descarregar os seus problemas? Pergunta para o irmão do teu lado aí. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Quando você faz isso, quando você lança os problemas sobre o teu cônjuge, sobre a família, você está quebrando o ambiente de paz. Você está trazendo peso, confusão para dentro de casa. Amém? E a nossa vida ela pode ser tão melhor. São pequenas atitudes, são pequenos conselhos, são pequenas coisas, se nós observarmos e colocarmos em prática, querido, nós podemos ter uma vida com muito mais qualidade, uma vida com muito mais paz e menos estresse. Amém? Quantos querem paz ainda aqui? Amém. Sabia que a paz ela depende também de você? Depende de você. 90% depende de você, irmão. De você manter a paz contigo mesmo e com as pessoas perto de você. Finalizando. Pequenas atitudes, pequenos detalhes e ajustes nos nossos dias nos permitem viver melhor. Se coloque de pé nesta noite. Se você aprendeu, se você foi abençoado, aplauda bem forte o Senhor.